Eu fiz por você, mãe, porque eu não queria mais te ver sofrer. Eu matei o diabo. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Posso pedir para você se inscrever, deixar like, comentário? Não quer? Tudo bem, sem ressentimentos. Vamos todos juntos para a história de hoje, que se passa na província de Teramo. A região é Abruzzo, na Itália, e a cidade se chama Nova Giulia e conta com aproximadamente 23 mil habitantes. E estamos na noite de 16 de dezembro de 1994. Na verdade, é já 17, porque há pouco passou da meia-noite. E é quando um homem que está se encolhendo dentro do seu grande casaco para se proteger do frio, faz rapidamente os poucos passos que o separam do seu carro, que ele acabou de estacionar, até a entrada de sua casa. Ele se chama Dalmarino Torelli. Ele está voltando de um jantar de celebração por uma vitória do grupo de futebol de Giulianova, que ele é dirigente, e está participando de um importante campeonato. Ele está cada vez mais ocupado com as tarefas por ser o dirigente de um time de futebol e muitas vezes chega tarde em casa, cada vez mais. Casa onde ele mora com sua esposa e duas filhas. A casa é considerada não muito pretensiosa, apesar dele ser considerado um homem rico, e tem duas particularidades. O portão da frente é feito em ferro bastante pesado e todos os vidros das portas e janelas são foscos. Dalmarino então passa pelo portão, fecha e segue para a porta de entrada da casa, aquela com vidro fosco. Ele coloca a chave na fechadura, mas não tem nem tempo de girar. Ele cai no chão, provavelmente já sem vida. Não tem nem tempo de ver que alguém se aproxima dele. Alguém segurando uma Smith Wesson 357 Magnum, a sua arma. E quem a segura é a sua filha Masha, de 24 anos. E como geralmente vemos por aqui, ninguém esperava uma tragédia dessa dentro dessa família. A renomada família Torelli, conhecida exatamente por causa de Dalmarino, que está então com 47 anos, é um industrial local de muito sucesso que acabou levando a sua nominação como administrador do time de futebol local, que ele conseguiu em pouco tempo fazer com que subisse de categoria, aumentando ainda mais a admiração por Dalmarino, que era já conhecido como um homem que o que ele toca se transforma em ouro. Tendo nascido numa família muito humilde, tendo recebido pouquíssima instrução, ele cresceu com o objetivo claro de ter uma vida melhor do que aquela que ele via em torno a ele. Então, assim que completou 18 anos, ele saiu da casa dos pais, ali em Abruzzo, e se transferiu para a Alemanha. Depois de alguns anos, ele foi para Córcega, para a ilha francesa da Córcega, onde começou a construir a sua fortuna. Até que na metade dos anos 70, mais ou menos, ele resolve voltar para sua região de Abruzzo, na Itália, já com mulher, duas filhas e uma bela quantidade de dinheiro. E ali ele abre então uma empresa que construía chaminés e lareiras, a Star Camin, que graças ao carisma de Dalmarino e à sua capacidade de fazer bons negócios, se transformou numa líder no setor em pouco tempo. Dalmarino Torelli agora então tinha tudo: dinheiro, um trabalho do qual ele tinha muito orgulho, a admiração dos seus funcionários, dos clientes, colegas e com o tempo de toda a sociedade, incluindo os seus muitos e muitos amigos que o conheciam como a alma da festa, aquele que alegrava, uma pessoa que conseguia estar sempre sorrindo e fazia os outros sorrirem. E para completar, ele tinha sua família. Ele era casado com Maria Maccarini e tinha duas filhas, Katiusha e Masha, que conheciam uma pessoa completamente diferente. Depois de patrão justo e trabalhador, amigo generoso, cidadão admirado, quem voltava para casa era um verdadeiro tirano, que se comunicava ali apenas para dar ordens, para chamar a atenção, para xingar, e que não hesitava em tirar o seu cinto para usá-lo contra a mulher e as filhas. As meninas que conheciam só essa vida desde que se entendiam por gente, e Marina, que vivia assim desde que se casou. Ela aguentou essa mudança repentina do momento que eles se casaram para um marido que se transformou num monstro, até o momento que ela descobriu que ele também traía ela. E abertamente, ele tinha amantes, no plural, e fixas. Então ela pegou as duas meninas, ainda pequenas, ainda na Córcega, e fugiu para a casa de alguns parentes. Mas ela acabou voltando por causa de uma mistura de promessas e ameaças do marido e nunca terminou de pagar por ter tentado fugir aquela vez. A vida dela e das meninas continuou, como sempre, piorando. À medida que as meninas cresciam, também aumentava a violência das punições contra elas. Como exemplo, a gente tem a mais velha, Katiusha, que quando tinha 10, 11 anos de idade, tirou uma nota ruim em matemática. Como punição, o pai amarrou um de seus braços e uma de suas pernas em uma corrente de ferro, que ele então amarrou no teto, deixando ela
quase que totalmente pendurada assim durante toda a noite, o que causou um problema irreversível em um dos ombros da menina, que não foi a única que ficou traumatizada. Masha acompanhou toda essa punição extrema, a irmã torturante. Então um dia, alguns meses depois, quando acabou que ela também tirou uma nota não tão boa na escola, ela saiu correndo da sala de aula, foi até o teto da escola e tentou se jogar dali. Ela foi impedida pelas pessoas que trabalhavam na escola, pela professora, mas mesmo assim ela não contou nada para ninguém. O que elas viviam continuava um segredo dentro das paredes daquela casa. E não parou por aí, como tinha acontecido com o Katyusha. Masha também, à medida que ficava mais velha, sofria mais punições. Ela um dia deixou sem querer o cachorro de casa sair pelo portão, fugir, e não interessava que ele tinha sido recuperado, não interessava que não tinha tido nenhuma consequência. Seu pai fez com que ela deitasse no chão e caminhou sobre ela. Então foi mais ou menos assim, cheia desses exemplos que se passaram a infância e adolescência de Katyusha e Masha, que assim que terminaram o segundo grau, tiveram que iniciar a trabalhar na empresa de Dalmarino. Não um trabalho que seria apropriado, com a desculpa de tenho que mostrar todas as partes do trabalho para elas, ele encontrava tarefas inúteis e humilhantes para elas, como fazê-las limparem diversas vezes coisas que ele tinha ido ali e sujado. Ele versava líquidos, ele versava óleo no chão para que elas ficassem ali por um dia inteiro, por 8, 9 horas de trabalho, só limpando aquilo. O emprego então era uma verdadeira punição com horário marcado, e principalmente para Masha, que tinha um sonho desde sempre, que era de se tornar cabeleireira. Ela tinha até se matriculado em um curso profissionalizante e ido nas primeiras aulas, até que numa bela segunda-feira de manhã ela estava tomando o seu café e Dalmarino chegou e disse: o seu turno na empresa começa daqui 1 hora. Ela não conseguiu nem responder e ele simplesmente disse: o que foi? Eu tinha que te explicar que, obviamente, você não ia continuar com aquela besteira de curso? O lugar das minhas filhas é na minha casa e na minha empresa. E assim as duas não tinham mais descanso, elas estavam praticamente 24 horas por dia com o pai, ou com o pai perto delas. Masha, por exemplo, que não pesava nem 45 quilos, tinha sempre tarefas que envolviam levantar algum tipo de peso, uma quantidade absurda de peso que ela não conseguia fazer, e assim ela apanhava quando chegava em casa depois do trabalho. Então ela comia, dormia, e tudo começava de novo no dia seguinte. Ou seja, agora além das punições físicas, a ansiedade das duas irmãs tinha aumentado muito. E elas também não sabiam muito como lidar, elas estavam quase em choque com a praticamente personalidade dupla que o pai delas tinha. Ele era uma pessoa completamente diferente com pessoas fora da família, ele era outra pessoa fora de casa. Mas a coisa absolutamente pior para as duas era a maneira como o Dalmarino tratava a mãe delas. Porque tudo que elas sofriam, a mãe já tinha sofrido e muito pelos últimos 20 anos e continuava sofrendo e tudo continuava a piorar. Marina tinha já desistido de viver, ou melhor, ela não tinha uma vida, e ela começou a externar isso, ela começou a dizer para as meninas nos últimos 2, 3 anos que ela pensava muitas vezes que o único modo de acabar com essa terrível vida era tirar a sua. E eram só as três, porque elas não podiam se relacionar com nenhuma outra pessoa. Então, as três ficavam nesse círculo de serem tratadas mal, agredidas por Dalmarino, tentarem dar força uma para outra, mas acabarem por ter que desabafar, o que elas faziam também só entre elas. As três viviam terrorizadas, mas claramente tinha uma delas que sofria mais do que as outras, ou aguentava menos. Masha, caçula, ela era extremamente sensível e isso levou a 2 resultados. O primeiro é que ela era a única que ainda tentava fazer as coisas para agradar o pai, não porque ela era obrigada, ela realmente queria a aprovação dele. E foi também essa sensibilidade que a levou, a um certo momento, a desistir. Ela não tentava mais ter nada de normal na sua vida. Enquanto a irmã tentava ter amigos escondidos, ela tentava fazer ligações telefônicas quando o pai não estava, ela dava as suas escapadinhas. A Masha só desistiu. O que ela vivia era uma mistura de fazer isso para tentar agradar o pai, porque é o que ele quer, é o que ele espera dela, e também porque ela sabe que ela não ia conseguir fazer nada de diferente. Não era permitido. Então, com pouco mais de 20 anos, ela já estava na mesma situação que a sua mãe. Não era que ela tinha uma vida ruim, ela não tinha uma vida. Então, numa noite fria, no início de dezembro de 1994, como aquela do começo da nossa história, Marina enviou a filha ao mercado. Faltava alguma coisa para o café da manhã no dia seguinte de Dalmarino, grave,
mas elas poderiam aproveitar essa noite para comprar porque ele tinha ido a um jantar com a equipe de futebol. Masha foi a pé mesmo. A mãe tinha um carro, só que elas eram autorizadas a usar somente para as coisas que Dalmarino dizia. Elas não tinham dinheiro para colocar gasolina, dependia dele. Era toda uma outra história. Então ela foi a pé mesmo. Era pertinho dali, ela precisava só comprar uma coisa e voltava para casa. E foi na volta já que ela passou na frente de um restaurante perto da casa delas, umas 2 quadras mais ou menos, e ela por acaso olhou para dentro e viu seu pai, claramente no meio de um jantar romântico com uma desconhecida. E o mundo de Masha literalmente caiu. Dalmarino estava traindo a esposa, aquela que levantava todo dia de manhã para ir aquecer o carro dele porque ele não gostava de frio. Ele estava num restaurante, uma coisa que ele nunca tinha feito com a esposa e as filhas. Ele estava rindo, ele estava sendo carinhoso. Uma cena tão normal de uma coisa completamente negada a Masha. E ver aquela cena mudou completamente os sentimentos da jovem. Ela agora não era alguém que desistiu, mas alguém que experimentava ódio e medo. Daquele momento em diante, ela passou a odiar aquele pai e a temer muito pela vida dela, da sua mãe e da sua irmã. Tanto que nos dias que se seguiram a isso, ela repetia diversas vezes. Às vezes ela estava em silêncio e de repente soltava a frase: ele vai acabar com nós três, não é? Ia vivendo nessa ansiedade que se passam 2 semanas. Chega o dia 15 de dezembro de 94. Dalmarino chega em casa um pouco mais tarde, todo mundo já tinha ido se deitar, estava cada um no seu quarto, mas ele chama aos gritos todas as três na cozinha. Para resumir, o que tinha acontecido, a catástrofe era que tinha um cesto de frutas frescas no meio da mesa e ali ele tinha encontrado uma laranja murcha. Então ele começa a xingar, a ameaçar, a bater em todas as três, por esse motivo. Até que Katiusha não aguenta e ela começa a responder, ou ela tenta responder alguma coisa, porque ela mal começa a falar, ela leva um soco com tamanha força que ela é lançada e a sua cabeça bate num aquecedor de ferro, daqueles de parede, e ela desmaia. O que não acalma seu pai, que começa então a quebrar as coisas dentro de casa. Tudo que ele vê pela frente, ele passa de pratos para móveis, ele começa a jogar tudo na parede, até que irrita ele o choro de Marina, que está preocupada porque a filha está ainda desmaiada. Então ele diz que ele vai fazer ela parar de chorar e começa a apertar o pescoço dela, tanto que ela também perde os sentidos. Ele então quebra algumas coisas ainda, vai para o segundo andar onde ele continua quebrando alguma coisa até que ele não se acalma. Ele, exausto, vai dormir. Parecia que Masha estava certa. A violência estava sim aumentando. Provavelmente elas corriam sim risco de vida. E ainda para comprovar mais isso, no dia seguinte as três acordaram cedo, estavam arrumando a cozinha, porque estava tudo quebrado, tentando arrumar o café da manhã dele, tentando arrumar uma maneira de fazê-lo conseguir sentar, porque não tinha uma cadeira que não tinha sido despedaçada. Quando ele desce correndo as escadas, já entra na cozinha batendo nelas, porque era culpa das três se a casa estava naquele estado. E depois de terminar ali com elas, ele vai para fora e quebra também o carro de Marina. E só então ele sai para o trabalho, dizendo para as filhas não virem com ele, porque aquele dia elas tinham que trabalhar arrumando aquela casa, que ele queria a casa igual a como ela era antes. E que também não deveriam esperá-lo, porque hoje também ele tinha um jantar com o pessoal do futebol, com os dirigentes. Se dessa vez era verdade ou não, fato está que ele realmente chegou pouco depois da meia-noite em casa, mas não conseguiu nem entrar, como nós vimos. Masha o recepciona com uns disparos da própria arma dele. Masha, que aquele dia, depois que o pai saiu para o trabalho, ela estranhamente não começou a arrumar desesperadamente as coisas. Ela se trancou no seu quarto e ligou para uma amiga dela da escola, o que ela não fazia há anos. Ela desabafa e acaba repetindo aquela frase de que ela tem certeza que ele vai acabar com a vida de todas elas. A amiga então diz para ela que ela deveria fugir, mas Masha diz que isso é impossível. Ela diz que ela tem certeza que ela não consegue fazer isso, ela não consegue deixar a mãe e a irmã para trás. Ela diz que isso é principalmente verdade porque ela é a única que parece entender realmente o perigo que elas estavam correndo. Então, depois de desligar o telefone, ela continua no quarto, ela passa o dia inteiro ali, não consegue dormir à noite, assim como na noite anterior também. Então desiste de tentar. Ela se levanta, começa a andar de um lado para o outro dentro do seu quarto e o medo e o ódio começam a formar um pensamento na sua cabeça. Pensamento que ela começa por ignorar completamente, depois ela tenta afastar, mas ela acaba considerando. Ela então para de caminhar sem rumo e caminha diretamente para a escrivaninha do pai, onde ela pega a arma dele. E segurando aquela Magnum na mão, ela tem um flash de uma memória. Foi a única vez
que Dalmarino fez alguma coisa com as filhas. Ele levou elas para um bosque e ensinou elas a dispararem. Uma memória doce que imediatamente foi substituída pela memória de todo o resto da vida de Masha. Então ela entendeu o que deveria ser feito. Ela foi para a sala, onde tinha a porta de entrada, tentando não fazer nenhum barulho, completamente no escuro. Começou novamente a caminhar de uma parte para outra, mas decidida, até que ela ouve o barulho do carro que se estaciona e ela vai para a porta. Quando então ela ouve o barulho das chaves, que estão quase tocando na fechadura, ela aponta a Magnum e começa a atirar. O vidro então explode e ela atira um golpe depois do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela não sabia ainda, mas a última tinha atingido bem no meio do coração. Então Masha se gira e vai até a cozinha. E é ali que a sua mãe encontra ela alguns instantes depois, com a arma apontada para a própria cabeça, apertando compulsivamente o gatilho, só que as balas já tinham terminado. Marina tinha já ligado para a polícia, agora ela estava ali tentando entender exatamente o que tinha acontecido, até que a filha fala: "Eu fiz por você, mãe, porque eu não podia mais ver você sofrer." A jovem então parece que se apaga por completo. Ela se senta e espera em silêncio, com o olhar vazio, a chegada dos policiais. E quando o primeiro deles entra pela porta, ela se levanta e diz: "Eu matei o diabo." E cai novamente num silêncio profundo. Ela é levada para a delegacia e quando está pronta para falar, algumas horas depois, ela conta tudo, praticamente a vida dela inteira e em detalhes. E já desde o início, a opinião geral sempre se dividia nessa história. Quem era a vítima? E isso se refletiu também no julgamento, com a acusação pintando Masha como muito vingativa, já que ela tirou a vida assim de uma pessoa que agredia ela, só que não estava fazendo isso no momento em que ela apertou o gatilho. Então eles acrescentam também 2 agravantes, a premeditação e o fato de que ela é parente da vítima, e pedem 24 anos de prisão como pena. Já a defesa tenta mostrar que Masha nunca tinha sido agressiva em toda a sua vida até aquele momento, apesar de ter em toda a sua vida sofrido violência contra ela. E o advogado termina a sua conclusão final dizendo que ele não considerava de maneira nenhuma um parricídio. Afinal, para ele, Dalmarino não tinha sido um pai. Ele continua dizendo que o desprezo que ele provava por aquele homem, que ele sentia, não era exatamente pela violência com qual ele tinha tratado a mulher e as filhas, mas pelo que aquela menina tinha se tornado. Uma jovem que pesava 42 quilos porque não tinha vontade nem de comer, que não sorria, que não falava e que dormia somente com medicamentos. Mas apesar de não toda a opinião pública na mídia e nem dentro ali do julgamento, as pessoas participantes, os juízes, não estarem completamente a favor de Masha, defendê-la completamente, a imagem mais feia, com certeza, era aquela que todos tinham agora de Dalmarino. Era ele quem tinha literalmente caído de um pedestal na opinião pública. Mas os juízes estavam tendo dificuldade em avaliar a situação, então eles pediram uma perícia psicológica. Tanto a defesa quanto a acusação tinham o direito de escolher os seus próprios peritos e fazerem a avaliação com Masha, que seria depois apresentada ali no tribunal. E o psiquiatra que tinha sido escolhido pela defesa disse que Masha era uma jovem mulher de 24 anos, mas que por causa da violência, do controle principalmente do pai, ela não tinha se desenvolvido psicologicamente muito além dos seus anos de adolescência. Eles dizem que ela se sentia constantemente indefesa e tinha agido naquele dia num estado de consciência crepuscular, que se trata de um contato com a realidade decididamente reduzido, mas não completamente inexistente. A pessoa parece estar totalmente voltada para dentro de si mesma, mas normalmente dá a falsa aparência de que compreende corretamente o que se passa à sua volta. Durante a crise pode manifestar-se um pavor ou uma agressividade irracional e comportamentos não usuais para a pessoa acometida. E no caso específico de Masha, o perito entendeu que naquele momento ela queria acabar assim com a parte má, com o monstro que vivia no pai dela, mas não tirar a vida dele. E depois desse diagnóstico, então, a defesa pede para que Masha seja considerada completamente não responsável pelos seus atos durante o crime. Já a análise feita pelos peritos escolhidos pela acusação apresentou uma imagem
completamente diferente. Eles constataram que Masha estava assim muito estressada, mas que tinha decidido então eliminar a causa desse estresse. Ela estava perturbada sim, mas ela não era psicologicamente incapaz e não tinha sido em momento algum. Os juízes da corte então decidem por um meio termo. Eles não aceitam a pena completa pedida pela acusação, mas também não a consideram completamente incapaz e não responsável pelos seus atos. Então eles decidem em 10 anos de prisão. Ao ouvir a sentença, Masha não reage, ela continua olhando para suas mãos, como ela fez na maior parte do julgamento, quando ela não estava tendo crises de choro. Mas o juiz pergunta se ela quer dar alguma declaração e ela levanta um olhar e diz: eu já esperava, mas não importa mais. E assim ela é levada para cumprir sua pena. Ela cumpre os 10 anos e foi solta, foi liberada completamente em 2005. E depois disso, nós não temos mais nenhuma notícia dela. Dá só pra gente esperar que ela tenha finalmente conseguido viver sua vida, pro bem e pro mal, ter uma vida. Obrigada.